Irmão, é algo que está sendo muito negligenciado. Lucas capítulo 4. É algo de extrema necessidade e importância para a igreja do Senhor, para o servo de Deus, mas que tem sido tão negligenciado. É tão importante, mas é tão negligenciado. Lamentavelmente. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Todo mundo encontrou? Podemos ler? Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Aproveitar os sejos, irmão, estão em pé, oremos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus amado, nós te damos graça mais uma vez por esse terceiro dia desse trabalho, Senhor, que visa o despertamento do nosso coração, despertamento da igreja local, despertamento, ó Pai, de todo aquele que passou por aqui, que ainda vai passar por aqui nesses dias. Senhor, portanto, a partir de agora, que o Senhor assuma o controle aqui da minha vida, eu possa ser aqui guiado, dirigido, orientado pelo Teu Espírito Santo em tudo aquilo, ó Pai amado, que está esboçado aqui nessa noite, para que possamos ser um instrumento do Senhor neste lugar. Portanto, Senhor amado, que nós vemos aqui sumir, desaparecer deste púlpito, o Senhor toma o meu corpo, a minha alma, meu espírito, especialmente meus lábios, e usa a minha vida conforme o teu querer, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Quem orou conosco, concorda com essa oração, diga amém. Amém. Se assenta no glória a Deus. Quem já está sentado, diga aleluia. Já sabe do que nós vamos falar? Jejum. Jejum. Tão importante, tão necessário, mas tão negligenciado pelo povo de Deus. E é onde a gente vai aprender sobre jejum? No livro que nós achamos ele sexta-feira, que estava perdido. E o que deve ser somado ao jejum? A oração, que nós mencionamos ontem. Porque há situações, irmão, que somente com oração e jejum que vai ser resolvido. Há situações que só a oração não vai resolver. E quem falou foi Jesus. Há situações que só com oração e jejum vai ser resolvido. Então nós precisamos resgatar valores que estão sendo deixados, estão sendo esquecidos pela igreja do tempo que estão vivendo, pela igreja moderna, a igreja contemporânea. Não vou chamar de moderna, vou chamar de contemporânea. Moderno vai ficar meio esquisito. Porque a igreja, ela é do Senhor. Ela é contemporânea porque é a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. E nós somos, irmão, impulsionados, impelidos pelo Espírito Santo para falar sobre o jejum. E orando ao Senhor, escolhemos esse texto de Lucas, exatamente porque Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Lucas, no seu evangelho, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Mateus apresenta como o Messias que havia de vir, o ungido do Senhor. Marcos como o servo sofredor. João como o verbo vivo fez carne, o Deus encarnado, o próprio Deus pisando nessa terra. Mas Lucas, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. E enquanto Jesus esteve na sua forma humana nessa terra, vivendo os seus 30 e poucos anos aí, louvado seja o nome do Senhor, apesar dele ter 100% de natureza divina nele, moralmente divino, essencialmente divino, mas corporalmente humano. João, no versículo 14 do capítulo 1, ele diz que no princípio o verbo se fez carne e osso, e habitou entre nós. Ele se tornou carne. Jesus, enquanto homem, irmão, ele teve necessidades humanas, como todos nós temos. Ele era homem, ele possuía todas as nossas necessidades. Comer, beber, dormir, descansar.
até ele ser separado, deixa eu fazer um mistério aqui. Até ele ser separado para o ministério, ele trabalhou como carpinteiro, ele aprendeu o ofício com seu pai, ele foi um homem que foi tentado, como nós somos tentados, mas diferente de nós, ele nunca pecou. Então Lucas apresenta o Senhor como homem. E para falar desse assunto de jejum, eu preferi esse texto de Lucas, exatamente para a gente entender que Jesus tinha as mesmas necessidades que nós temos, e não eram só necessidades físicas. Jesus tinha necessidades espirituais, como todo servo de Deus tem. Jesus tinha necessidade de orar, Jesus tinha necessidade de estar só com Deus, Jesus tinha necessidade de buscar a Deus, Jesus tinha necessidade de ouvir Deus, e o jejum estava incluso na prática dos seus exercícios espirituais. O jejum estava incluído. Nós temos 4 disciplinas espirituais, 4 exercícios espirituais que todos nós precisamos fazer, se nos for possível. Ler, se for possível. Se não for, baixa ela em áudio e ouve a Bíblia. Meditar é outro exercício espiritual na palavra de Deus. Esse dá para todo mundo fazer. Orar é outra disciplina, exercício espiritual. Todo crente pode fazer. Jejuar. 4 disciplinas espirituais indispensáveis para a vida de um cristão que quer viver um avivamento, que quer viver mais perto de Deus, que quer viver o sobrenatural de Deus. São 4, precisamos fazer. E Jesus cumpria isso. E uma delas, para a gente tratar nessa noite, era exatamente a prática do jejum. Todo judeu, irmão, nos dias de Jesus, jejuavam rigorosamente 2 vezes por semana. E Jesus, como um bom judeu que era, não religioso, mas da tradição, com certeza, Jesus, ele também praticava o jejum semanal, pelo menos 2 vezes por semana. E esse jejum é um jejum de 24 horas. Mas antes dele iniciar o seu ministério terreno, ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo para fazer um jejum mais prolongado, para se quebrantar um pouco mais, vamos dizer assim, para se encher um pouco mais de Deus, vamos dizer assim, para se esvaziar um pouco mais de si, se fôssemos nós. Mas de qualquer forma, ele como homem precisou jejuar. Ele como homem, ele foi para o deserto, ele escolheu um lugar à parte para estar sós com Deus, orando e jejuando. A oração e o jejum, elas são bastante companheiras uma da outra. E Jesus então praticava. O judeu jejuava 2 vezes por semana, no domingo e na quinta-feira, rigorosamente. Lembra da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu foi lá cheio de orgulho próprio, né? Cheio de orgulho religioso. E deixa eu falar um negócio aqui antes que alguém fique aborrecido aí, que pode ser que alguém fique, acho pouco provável, mas sei lá, vai que acontece. Ninguém é melhor do que o outro, irmão, porque um jejua 40 dias, o outro jejua 3, o outro jejua 24 horas, tá? Mas o que não podemos é ficar sem jejuar. O que não podemos é ficar sem praticar o jejum. E o fariseu está lá orgulhoso, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, faço, aconteça, papá. Ou seja, o próprio Jesus, ele vai concordar que o judeu jejuava, que os religiosos da época praticavam o jejum semanal, rigoroso. Portanto, Jesus jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Porém, antes de iniciar o seu ministério de avivamento, irmão, ele fez esse jejum prolongado. Ele passou esses 40 dias em oração e em jejum, em consagração do seu corpo, alma e espírito ao seu Pai. Porque a obra que Jesus realizou na terra, ele realizou como homem. Ele disse que aquele que crê nele vai fazer as obras que ele fez e ainda fará maior, mas pelo poder do Espírito Santo. O dia que ele leu um trecho de Isaías na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra sobre mim. Que estava escrito: o Espírito de Deus me ungiu. Pedro, inspirado, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 10, para ali afora, se eu não me engano, o versículo por falta do 48, se eu não estiver muito enganado, não me lembro muito bem. Pedro diz que o Espírito de Deus ungiu Jesus.
Então tudo que ele fez pelo mesmo poder que eu e você precisamos buscar para fazer. Sinais, prodígios, maravilhas, curas, ensinos, pregações, instruções, conselhos. Precisamos da unção do Espírito Santo, como Jesus precisava da unção do Espírito Santo. E diante dessa introdução, nós precisamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque nós passamos a entender melhor, para que nós possamos entender melhor sobre o jejum, sua prática, seu objetivo, seus resultados, a necessidade de jejuar. Nós estamos vivendo um tempo, deixa eu parar um pouquinho aqui. Vivendo um tempo, irmão, que muitos de nós cristãos já não praticamos mais o jejum bíblico. O tempo que muitos não estão praticando. Outro dia aconteceu um fato inusitado conosco. Nós estávamos em determinado lugar e estavam ali 4 obreiros fazendo ali uma situação na obra de Deus. E isso era umas 8h30, 9 horas da manhã aproximadamente. Pouco menos do que isso talvez. Um pouco antes das 9 horas da manhã, umas 8 e pouquinho. Num domingo. E aí um dos irmãos foi lá no carro, passou a mão numa garrafa de café, trouxe copo para todo mundo, alegre. Um cafezinho para todo mundo. Aí eu brinquei, né? Esse irmão prega todo lado, esse irmão é uma bênção, é um homem de Deus. Mas deixa eu brincar com ele. Ora. Eu pensei que os crentes jejuavam pelo menos no domingo. Uma brincadeira, mas com certeza deve ter causado algum impacto no coração do irmão. Não foi para desmerecer de forma alguma, mas é fato, irmão. De repente ele jejuou aquela semana inteira. E no domingo ele não jejuou, estava lá com a garrafa de café. Mas é fato, irmão, que esta tão necessária e importante prática, ela tem sido negligenciada. Dia desses, um obreiro de um determinado ministério de muita expressão, ele estava se queixando, que ele olhava para o púlpito do ministério, ele via ali presbíteros, evangelistas, pastores, ministério grande, muita expressão. E ele sentiu ali uma frieza, um apagão espiritual muito grande na vida daqueles irmãos, aqueles obreiros. E ali estavam. Falei, faz uma enquete. Eu sei a razão por qual está desse jeito. Pega 5 deles. Se tiver 100, pega 5, se tiver 50, pega 5 deles. Você pega o que você pensa que é o mais espiritual deles, o mais cheio de Deus. E você pega um outro que você olha para ele e imagina, fala, esse aí tá muito frio, ele tá morno. E depois você pega mais 3 para inteirar 5 e aí os intermediários. E você vai fazer uma pergunta para eles. Quantas vezes por semana você jejua? Ele do primeiro, ele já voltou para trás e não terminou a enquete. Obreiros, de presbítero a pastor. Ministros, do altar. O primeiro que ele foi nele, que ele falou, vou pegar o que eu imagino que não seja nem o mais animado aqui, nem o menos animado, vou pegar um intermediário. E perguntou para ele, quantas vezes você jejua por semana? Ele fez igual trem de ferro, antigamente a Maria Fumaça, ele até apitou. Não sei qual foi a última vez que eu fiz um jejum. Ele nem terminou a enquete, eu falei, na semana que vem eu volto aí e te pergunto. Na outra semana eu voltei, ele me contou isso. Isso é um fato lamentável. E se nós estamos tratando de avivamento, irmão, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. E nós precisamos aprender um pouquinho sobre o jejum. O que é jejum? Desligar a televisão uma semana? Desligar o celular uns 15 dias? Não, irmão, jejum é abstinência de comida. Jejum é não comer, jejum é ficar sem comida. Jejum é abstinência total ou parcial de alimento durante determinado período de tempo. Preocupe você não gravar tudo que eu vou falar, não, está ficando gravado ali e depois está no canal lá do YouTube da igreja. E não vai dar tempo de falar nem a metade aqui. Mas jejum é abstinência de alimento. Jejuar é ficar sem comer, irmão. Não é ficar sem ver televisão, não. Não, é ficar sem comer. A palavra no original para jejum é exatamente essa, ficar sem comer.
Eu não sei pronunciar ela no grego, não, porque eu não sei grego, não. Tá, irmão? Mas eu fui lá estudar. É ficar sem comer. Não, eu vou jejuar de novela. Misericórdia. Precisa jejuar de novela? Novela é coisa que não precisa nem assistir, não perder tempo. Tem mais coisas, tem coisa mais importante para fazer. Não, meu. Jejum é abstinência total ou parcial de alimento durante determinado período de tempo. Jejum bíblico não é penitência, como alguns pensam e ensinam por aí, tá? A igreja apóstata, ela ensina. Não é penitência, jejum não é penitência, não. Jejum é o quê? Sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável. Se apresenteis o quê? O corpo. Quem vai ficar sem comer? O corpo. A alma e o espírito vai estar sendo alimentada. Porque no período de jejum você está se dedicando um pouco mais à oração, você está se dedicando um pouco mais à palavra. Então é o corpo. É o corpo. É ficar sem comer. É sacrifício agradável a Deus. Outra coisa, jejum não é dieta para emagrecer, não. Embora tenha aí tratamento para emagrecimento com jejum intermitente, né? Para a ciência, para a medicina, e glória a Deus por isso. Se desse tempo a gente falava um pouco mais sobre esse assunto. Mas o jejum bíblico, o jejum para se buscar o avivamento, para ser cheio do Espírito de Deus, para buscar o poder de Deus, ele não é dieta para emagrecer. É claro que se você for fazer um jejum de 7 dias só na água, você vai emagrecer alguns quilinhos. Emagreça uns 4 quilos em 7 dias. 14 dias dá para emagrecer, quase dá para emagrecer 7 quilos em 14 dias. 21 dias emagrece uns 7 e pouquinho, 8 no máximo também. Quando passa um determinado período sem comer, não emagrece mais. Vai, consome as reservas de gordura e depois o próprio organismo, ele trata de se alimentar, ele trata de se sustentar. Emagrece um pouquinho, é automático, é claro. Mas jejum não é dieta para emagrecer. Mas quem faz jejum prolongado recebe alguns benefícios. Diminui um pouquinho aí do excesso de gordura, pode ter certeza. O jejum, irmão, ele não muda Deus. Como a oração não muda Deus, nós dissemos aqui, ó. O jejum, ele muda você. O jejum, ele muda quem jejua. Através do jejum, claro, o Senhor muda as circunstâncias. Através da prática do jejum, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Através da prática do jejum, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Através da prática do jejum, o Senhor dá livramento. Através da prática do jejum, o Senhor abre porta. O Senhor envia provisão, o Senhor envia providência. Através da prática do jejum, o Senhor envia socorro. Louvado seja o nome do Senhor, é claro. Mas o jejum, ele muda você. O jejum muda o jejuador. Porém, através de jejum, Deus vai mudar a circunstância. Ele intervém em situações. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver muita gente se colocando em jejum na presença do Senhor. E o Senhor muda situações, o Senhor muda quadros, o Senhor dá livramento, o Senhor dá vitória. O Senhor preservou a nação, o povo, melhor dizendo, de Israel, por causa de um jejum. Lembra de Esther? Se puseram em jejum 3 dias. Nada comeram, nada beberam. A Esther, as moças com ela, e todo judeu que habitava em Suzã. E o Senhor mudou o cativeiro, o Senhor mudou a situação. Jejum, sim, ele provoca essas coisas. Ele provoca a intervenção de Deus. Mas ele não muda Deus. O jejum, ele vai mudar você, irmão. Jejum é disciplina, jejum é exercício espiritual. E o principal objetivo do jejum não é para que o Senhor mude circunstâncias, não é para que o Senhor faça milagre, não é para que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Não. Ele vai fazer tudo isso através do jejum, tá? Mas o principal objetivo do jejum é buscar a Deus. O principal objetivo do jejum. Ainda que você vai jejuar, porque você precisa de uma porta de emprego. Para que o Senhor abra uma porta de emprego para você. Você se jejuar, se eu fazer uma campanha para a porta de jejum, para que o Senhor abra a porta de emprego para mim. Mas em primeiro lugar,
é para buscar a Deus. A porta de emprego vem depois. E busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. A porta de emprego o Senhor acrescenta. Então o principal objetivo do jejum, nós não podemos deixar isso passar em branco, é buscar a Deus. O jejum, irmão, é uma necessidade da igreja, e o jejum também, eu entendo, que é uma obrigação, é um dever do cristão. E nós vamos ver alguns textos para frente aqui. É necessário. Quem quer viver avivamento, quem quer viver algo sobrenatural com Deus, ele precisa se colocar obrigado a jejuar. E daqui a pouco eu acho que você vai entender. E quem não jejua vai passar a jejuar. Quem jejua vai querer jejuar 40 dias só na água. O Senhor vai tratar com a sua vida. O Senhor vai trabalhar no seu coração. Você vai desejar, irmão, porque você quer avivamento. Você quer mais de Deus. Você quer mais do Espírito Santo. Você quer fazer mais para o reino de Deus. Você quer se comprometer mais com o reino de Deus. Você quer se comprometer mais com a causa de Deus. Você vai jejuar, eu tenho certeza. Essa palavra não é aqui em vão. O jejum enfraquece a carne, fortalece o espírito. O jejum dá maior sensibilidade espiritual. Ele te dá maior sensibilidade para ouvir Deus, para entender a vontade de Deus, para compreender a direção de Deus. Nós olhamos lá em Atos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ver a igreja. Lá tinha profetas, lá tinha mestres, lá tinha apóstolos, que estavam servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, com orações e jejuns, quando o Espírito Santo direcionou eles a separar a Paulo e Barnabé para uma obra que o Senhor os tinha chamado. O jejum ele traz a sensibilidade para a gente ouvir Deus e compreender a direção que o Senhor está dando. No capítulo 14 de Atos, irmão, antes deles consagrarem presbíteros em Derbe para poder continuar liderando a igreja ali plantada, eles passaram dias, eles passaram algum período cultuando a Deus, adorando a Deus, com orações e com jejuns. Antes de separar o obreiro ao ministério, eles jejuavam. Para quê? Para que o Espírito falasse com eles quem seriam aqueles que seriam separados, seriam colocados como presbíteros ali em Derbe, para que os missionários continuassem pregando o Evangelho. E aqueles obreiros ali designados pelo Espírito Santo, eles ficariam pastoreando as igrejas locais. O Espírito, o jejum, ele traz isso, irmão. Ele traz sensibilidade. E aí vamos a uma pergunta, que com certeza alguém deve estar com ela na cabeça. Por que devemos jejuar? E aí temos algumas respostas aqui, não esgotamos todas elas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Cadê ela? Procurar ela de novo aí. Cadê a esposa, Rafael? Tá aí? Ah, tá lá. Não. Ontem ela falou, irmão, você falou sobre oração, amanhã você fala sobre jejum. Irmão, aqui tem um livro de 280 páginas sobre jejum. O camarada gastou 40 dias para escrever esse livro. A cultura do jejum. Pastor Luciano Subirá, da editora Agnus, para eu não ser processado. Artigo 284 do Código Penal. Eu vou citar, tem que citar a fonte, tem que citar tudo. Eu não li esse livro, tá? A minha esposa leu esse livro e eu conheço alguns irmãos aqui que leram esse livro. Esse livro custa R$24 no Mercado Livre, frete grátis, irmão. Depois você compra, viu? Estuda. O que eu tenho aqui para nós essa noite é só um resumo, tá bom? Então depois você investe aí no estudo sobre jejum, você vai ver aqui que as citações bíblicas, há textos aqui que vai te embasar. Nós ministramos um estudo sobre isso em São Sebastião da Vargem Alegre em julho, 24 de julho de 2023. Nós falamos sobre jejum lá 2 meses, 8 terça-feira. Então não dá para a gente falar aqui em 1 hora. Mas depois também eu te aconselho, o poder secreto da oração e do jejum, do Maré Chapa, da editora Vida. Esse homem escreveu um livro sobre jejum só depois dele ter feito 30 jejuns de 40 dias só na água. Ele fazia pelo menos 3 jejuns de 40 dias por ano, só na água. Viu? Esse aqui custa 30 lá no Mercado Livre, frete grátis também. Irmão. Mas o que eu estou trazendo para os irmãos, eu não extraí dali não, tá, irmão? É estudando a Bíblia, é orando, é lendo, é praticando o jejum. Há 14 anos que a gente jejua. Com 45 dias de crente.
Eu já subi o monte sozinho para orar e buscar o Senhor. 45 dias de crente, eu já fazia jejum de pelo menos 12 horas, umas 2 vezes na semana. Com 6 meses de crente, eu dirigia culto de libertação. Eu dizia que expulsar demônio era o novo convertido que ia expulsar. Porque o pessoal corria dos demônios. A gente começou, há 14 anos e alguns meses, a praticar o jejum, poucas horas. Há 12 anos atrás, nós conseguimos fazer o primeiro jejum de 72 horas só na água. E aí nós oramos para fazer 7 dias, já que nós conseguimos fazer 72 horas, 3 dias. E nós mesmos, o irmão Edson e mais alguns irmãos. E oramos. Passamos meses orando para fazer 7 dias só na água. E o Senhor nos deu a graça quando Ele deu o aval, porque jejum prolongado acima de 3 dias, irmão, só se Deus direcionar, tá? Deixa eu já falar de uma vez aqui. Viu? Jejum prolongado só pela direção de Deus. Nós oramos meses depois de ter conseguido fazer 72 horas. Descemos empolgado, Flávio. Descemos empolgado. E fizemos 7 dias só na água. E quando nós estávamos descendo do monte, nós passamos os 7 dias no monte. O pastor José é testemunha. Alguns irmãos aqui são testemunha. Quando nós estávamos descendo do monte, que a irmã estava com o carro lá embaixo para buscar nós, irmão. Ela começou a ver algumas luzes descendo do monte. E ela achou que era a nossa lanterna acesa, que já estava de madrugadinha. E não tinha uma lanterna acesa. O que ela viu foi algo sobrenatural, que o Senhor estava derramando sobre as nossas vidas, enquanto nós estávamos descendo para entregar aquele propósito de jejum. E aí nós empolgamos, falamos, vamos orar agora para fazer 21 dias. E oramos 1 ano. E nesse período de 1 ano, não sei quantos de 3 dias fizemos, consagrando. E o Senhor nos deu a graça. E nós passamos 21 dias, separado, reservado. O pastor José também é testemunha. Nessa época nós já estávamos na aliança. Quando fizemos os 21 dias, nós estávamos já na aliança. 21 dias só na água. Um dos irmãos que estava conosco, ele tomou água de coco e o suco por conta da saúde dele. Mas os outros 2, que era eu e o outro irmão, que é o nosso irmão evangelista José de Oliveira, nós passamos os 21 dias só na água, por misericórdia de Deus. E o Senhor nos deu essa graça. Nós oramos 1 ano e viemos jejuando há anos. Então, cuidado com o jejum prolongado. Mais de 3 dias só se o Senhor te direcionar. Só se o Senhor te pedir para fazer ou mandar você fazer. Caso contrário, vai até os 3 dias no máximo. Outra coisa, já que já estamos falando sobre isso aqui. Daqui eu precisava, irmão, até amanhã para falar. Eu precisava de uma conferência de 4 dias de culto, uma conferência inteira para falar só de jejum. Não passe mais de 72 horas em jejum sem água. Se você for fazer um jejum sem água, o máximo que você vai fazer é 72 horas. Com 5 dias, irmão, sem água, você vai entrar num processo, num estado de desidratação, você vai passar mal. E jejum não é para passar mal, jejum é para buscar Deus, é para ficar mais sensível à voz do Senhor. Jejum, irmão, é para ser cheio de Deus, é para ficar perto de Deus, não é para passar mal. Não faça para bater recorde. Na África, um sul-africano falou que ia bater o recorde de Jesus, foi para o deserto para jejuar. Mas ele não se preparou antes, mas ele já foi sem preparação e com motivação errada. Ele foi para bater o recorde de Jesus. Ele ficou 40, eu também vou ficar 40. No 23º dia acharam ele morto, desidratado no deserto. Um pastor africano. Então cuidado. Até 72 horas, se você não tem problema de rins, você pode ficar sem água. Eu, o irmão Edson, não fico. Eu tenho areia nos rins, tinha pedra. Não sei se ainda tem alguma. Eu não faço jejum absoluto mais, porque eu tenho que tomar cuidado com a minha saúde. Eu fico 21 dias, 2, 3 litros de água por dia. 14 dias, 2, 3 litros de água por dia. 3 dias, água o dia inteiro. Jejum de 12 horas, bebo água nele. Não faço mais jejum absoluto por conta da minha questão de saúde. Tem que ter inteligência, sabedoria, cuidado.
O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado. Não passe 72 horas sem água. Máximo. Depois você começa a beber água. Você vai fazer 14 dias, fazer o que for fazer. Água, muita água. Preferência água mineral ou água de mina. Viu? Porque essa água que a gente toma aí, que a gente passa ela no filtro, para poder dar uma melhorada nela, os minerais dela ficam tudo no filtro. E o nosso organismo precisa de alguns minerais que a água natural, a água de mina ou a água mineral engarrafada, ele tem. Isso vai ajudar a você ficar dias em jejum, consagrando a sua vida ao Senhor. Então por que eu devo jejuar? Primeiro, porque é uma prática 100% bíblica. Você vai ver na Bíblia inteira a prática do jejum. É uma prática 100% bíblica. Segundo, Jesus deixou o exemplo. Mateus 4 e Lucas 4. Jesus, ele deixou o exemplo 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. Mas ele ficou esse tempo todo em consagração, em jejum, diante do Senhor. Terceiro motivo, por que eu devo jejuar, irmão? Por que nós devemos jejuar? Porque a igreja em Atos dos Apóstolos jejuava. Nós já citamos aqui Atos 13 e 14 como exemplo. A igreja primitiva jejuava. O modelo de igreja para a igreja contemporânea do século 21 é a igreja do primeiro século. Tudo que eles praticavam lá, a igreja desse tempo precisa praticar. A igreja primitiva jejuava. Então nós precisamos jejuar. A igreja, já no final do primeiro século, ela continuou jejuando, no mínimo 2 vezes por semana. Existe um documento, talvez a grande maioria conheça, ou todo mundo aqui conheça, chamado Didaquê, que significa instrução, ensino. Ele quase entrou no cânon sagrado, ele quase virou Bíblia. Ele foi escrito entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, já na era da igreja ainda primitiva. E esse documento, esses escritos eram instruções que eram repassadas nas igrejas. E uma das instruções está lá no Didaquê 8, que é a respeito da oração e do jejum. E a instrução era para jejuar 2 vezes por semana, mas não como o judeu. O judeu jejuava na quinta e no domingo. A instrução desse escrito, desse documento, é para que os cristãos mantivessem a prática regular 2 vezes por semana, 24 horas cada jejum, durante a sua caminhada com o Senhor, às quarta e sexta, segundo esse documento. Então a igreja continuou jejuando. Jesus, irmão, palavras de Jesus, ele afirmou que depois da sua ascensão aos céus, os seus discípulos jejuariam. Marcos 2, 18 ao 20, Mateus 19, 14 e 15, Lucas 5, do 13 em diante. Vieram questionar Jesus, que os discípulos fariseus jejuavam, que os discípulos de João Batista jejuavam, e falaram, e os seus discípulos não jejuam? Foi quando eles chamaram Jesus de comilão, os discípulos dele também, aquela coisa. Ele falou, pode alguém jejuar enquanto o noivo está com ele? Não, mas depois que o noivo for tirado, ele está falando da sua ascensão ao céu após sua ressurreição, que nós estudamos hoje de manhã na escola bíblica. Eles jejuarão. Jesus afirmou que os seus discípulos iriam jejuar. E Jesus, irmão, também, mais um motivo, por que eu devo jejuar? Ele afirmou que nós íamos jejuar. Outra coisa, ele espera nos moldes da oração, nos moldes da esmola, das boas obras. Ele diz, quando deres esmola. Ele disse, quando jejuar, quando orares. Ele também disse, quando jejuares. Então ele espera, irmão, que a igreja dele, ele espera que os seus seguidores também pratiquem o jejum. Não é se jejuar, não, ele fala quando. Então ele coloca essa expectativa, quando jejuar. Se Jesus espera, irmão, que nós pratiquemos o jejum bíblico, e a Bíblia diz que os que vivem na carne não podem agradar a Deus, o que nós estamos esperando para começar a praticar o jejum regularmente? Romanos 8 e 8 diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Só pode agradar a Deus quem anda no Espírito. Romanos 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então Jesus espera que eu jejue. Jesus espera que você jejue. E se eu estiver na carne, eu não posso agradar a Deus. Então por que eu não vou jejuar? O que eu estou esperando para começar a jejuar regularmente? O que eu estou esperando para começar a praticar regularmente o santo jejum, irmão? Jejua para agradar o Deus que te salvou, aleluia. Jejua, irmão, para buscar a Deus. Eu falei que eu ia ficar aqui mais tranquilo, mais calmo, mas não tem jeito, não. A veia é pentecostal. Não. Vamos fazer um ensino sobre jejum aqui. Mas no negócio, irmão, de vez em quando vira pregação. O que você está esperando, irmão, para começar a praticar o jejum? Jesus, ele espera que você jejua. Jejua para agradar o Deus que te tirou da perdição. Jejua para agradar o Deus que te arrancou do lamaçal do pecado. Jejua para agradar o Deus, irmão, que tirou você lá daquela perdição que você vivia, que tirou você da condenação, que te livrou da ira. A palavra diz que ele te transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho dele. Então o que nós estamos esperando, irmão? O que nós estamos esperando, irmão? Para agradar aquele, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu o seu Filho unigênito, irmão. Jejua, irmão, para agradar o Deus que te salvou. Jejua para buscar a Deus. Jejua pela providência, jejua pelo poder, jejua pela unção, jejua pelos dons do Espírito Santo, irmão. O livro, irmão, o livro foi achado. O livro estava perdido, ele foi achado. Ele lista pelo menos 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12, mas só tem um dom que o povo busca e conhece, só o dom da profecia. O povo pentecostal tem mais 8 para buscar e não busca. Só busca o da profecia. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer profetizar. Busca os dons de cura, busca o dom de milagre, busca o dom da fé, busca o dom da palavra, do conhecimento, a palavra da sabedoria. Busca, irmão, o dom de língua. Irmão, quase a gente não vê mais batismo do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não busca. Busca a interpretação das línguas, busca o dom de discernir os espíritos, irmão. Busca de profecia também, é para buscar, é para os 9. Mas parece que só lê um, só conhece um, porque ouviu falar. Vai ler o livro, pega o livro, acha o livro, irmão, e começa a orar. E agora começa a somar a oração, o jejum. Jejua, irmão, para obter resposta de Deus. Jejua, irmão, por milagres na sua vida. Jejua por cura na sua vida. Jejua por cura divina na vida dos outros. Jejua, irmão, pela sua família. Você que é casado, jejua pelo seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem filho, jejua pelo seu filho. Você que está com a esposa grávida, jejua pelo bebê que está no ventre dela sendo gerado. Nós conhecemos um irmão, um presbítero, o Senhor o recolheu há um tempo atrás, lá de minha cidade natal. E quando a esposa dele engravidou, o Senhor falou com ele: você vai jejuar 7 meses, todos os dias, por essa criança que está no ventre da sua esposa. Todos os dias, irmão, ele fazia um jejum. 12 horas, 18 horas, 16 horas, todos os dias ele fazia um jejum, entregava. Todos os dias, durante 7 meses, por aquela criança. Jejua, irmão. A igreja do Senhor precisa jejuar. Precisa praticar. Essa prática tão necessária e importante, irmão, ela está sendo negligenciada. Eu não vou nem fazer enquete aqui, não. Porque eu sei que tem gente aqui que jejua bastante. E não sei, pode ser que tenha alguém crente aqui que não jejua. E aí, se eu for fazer enquete para levantar a mão, é perigoso ficar constrangido. E a gente não está aqui para constranger ninguém. A intenção, irmão, nossa, dessa conferência de avivamento é acender o fogo, é riscar lenha, é colocar um combustível a mais aí, é pedir que o Senhor acenda esse fogo. Jesus, ele não vai desprezar o pavio que fumega, não, irmão. Pelo contrário, Jesus, o pavio está fumegando, ele vai soprar o vento do Espírito Santo nesse pavio, para que esse pavio vire uma labareda de fogo. Louvado seja o nome do Senhor, e ele possa incendiar a terra. Ele mesmo falou: eu vim tacar fogo na terra. E cadê as labaredas, irmão? Cadê as tochas de fogo do Senhor nessa terra? Aleluia! Não é para te estimular, irmão, é para te incentivar. A nossa oração é para que Deus nos desperte nesses 4 dias aqui, irmão. Aleluia. Mas vamos lá, vamos estudar mais um bocadinho sobre jejum. Na Bíblia, nós temos 3 tipos de jejum. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Porque já tem gente assim, tem gente pensando aqui, tem gente pensando nesse exato momento: ah, mas eu tenho determinado problema de saúde, eu não posso ficar sem comer. Ah, porque eu tenho uma situação assim, assim, assim no meu estômago, eu não posso ficar sem comer. Primeiro,
Dependendo do problema de saúde, se começar a jejuar, esse problema vai embora. Começa por aí. O organismo vai começar a ser limpo. O Senhor vai começar a limpar o organismo. Tá? Vai sumir gastrite, vai sumir úlcera, vai tudo embora. Com jejum. Jejum de 3 dias, jejum de 48 horas, jejum de 7 dias. Viu? Alguns teores de glicose no sangue, de açúcar no sangue, alguns níveis. Um pré-diabético, como eu estava. Depois de um jejum de 21 dias só no líquido, eu fui fazer meus exames. Por coincidência, deu o dia de fazer exame para revisão que eu precisava fazer. Meus exames que 6 meses antes deu tudo alterado, irmão. Deu até colesterol, triglicéridos, deu um monte de negócio. Nesse período, o Senhor nos levou a fazer 21 dias só no líquido. Eu tive que fazer os exames. Coincidentemente, eu tive que fazer os exames. Os exames deu tudo zerado, irmão. Zerado, não deu nada, nem um bocadinho de nada, não deu uma elevação de nada. O hemograma limpo, o sangue estava limpinho, limpinho. Começa a jejuar que Deus vai limpar, irmão. Limpa. O fato seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela é linda, irmão. Tem o jejum absoluto, sem nada. Sem nada, nada. Não come nada, não bebe nada. Num determinado período de tempo, 12 horas, 24, 48, no máximo 72 horas. Nós só temos 2 jejuns de uma única pessoa, acima desse tempo, sem comer e sem beber nada, que foi o jejum de Moisés, 40 dias. Em jejum absoluto. Mas o Moisés não estava, né, irmão? Trabalhando, estudando, dirigindo igreja, não. Naqueles dias Moisés estava dentro da nuvem da glória de Deus. Então é algo extremamente sobrenatural, é algo extremamente poderoso. Louvado seja Deus. Mas fora isso, você vai ver na Bíblia o máximo jejum, o maior tempo de jejum na Bíblia, sem absolutamente nada, 3 dias. O jejum de Esther, que nós já citamos, e todo o povo judeu e as moças que estavam com ela no palácio, e Paulo, que nós citamos ontem aqui na pregação, que ele ficou os 3 dias sem comer e sem beber nada, até o Ananias ir lá e pôr a mão nele. Há quem diga que Nínive passou 3 dias também, após a pregação de Jonas, com um jejum absoluto, mas foram 3 dias. Jejum absoluto. Sem comer nada, sem beber nada. São esses exemplos. O jejum total ou jejum normal, esse sem comida, sem comer nada, é o jejum de Jesus. Como é que você sabe que Jesus não comeu, não bebeu? Jesus bebeu. Porque o texto, todos os 2 textos, tanto Mateus quanto Lucas, diz que no final de 40 dias ele não teve sede, diz que ele teve fome. Por interpretação de texto, fica fácil você saber que nesses 40 dias Jesus bebeu água. Ele teve fome no final. Depois dos 40 dias ele teve fome. Ele bebeu água. Isso é o jejum total, ou jejum normal. E aí, para quem tem determinado problema de saúde, que não pode ficar sem nada, a Bíblia tem o jejum parcial, o que nós apelidamos de jejum de Daniel. Jejum parcial. Ele tirou os manjares desejáveis. Nossos dias aí, que seria o manjar desejável? A carne na comida, né? Uma batata frita, né, não? Essas coisas gostosas. Na verdade, o Daniel e os seus amigos, eles passaram legume cozido e água. Torresmo é manjar desejável. Coca-Cola é manjar desejável. Tem jejum parcial, irmão. Tem jejum. Todo mundo pode jejuar, irmão. Ninguém tem desculpa não jejuar. Todo mundo pode. Dependendo do problema que você tiver de saúde, você consulta o médico e ele vai te liberar. Você pode ficar em paz. Porque Jesus espera, irmão, que a igreja dele pratique o jejum bíblico. Então nós temos jejum parcial. Daniel, Azarias, Misaías, Ananias, Misael e o Azarias. É o Sadraco, Mesaque e o Abidnego. Jejum parcial. A Bíblia tem resposta para todo mundo, tem solução. Irmão, todo crente pode fazer o que a Bíblia manda. Jesus não ia mandar ninguém fazer nada, irmão, que ele não pudesse capacitar a fazer. Deus não ia mandar ninguém fazer nada que ele não tivesse disposto a capacitar esse alguém a fazer. Então fique em paz.
Até quem tem determinado problema de saúde pode jejuar. Deve jejuar. Precisa jejuar. Qual é a duração do jejum na Bíblia? Parte de um dia, 3 dias, 7 dias, 10 dias, 21 dias e 40 dias. São esses os prazos, os tempos de jejum que nós vemos na Bíblia. 40 dias de Elias, os 2 de Moisés e os de Jesus. Nós vemos 21 dias, nós vemos Daniel, num jejum parcial de 21 dias. Nós vemos Daniel 10 dias. Ele, o Sadraco, Mesaque e Abednego. Um jejum parcial de 10 dias. E se você ler Daniel capítulo 1, versículo 5, você vai descobrir que eles fizeram jejum por 3 anos. 10 dias foi só o teste. Se a aparência deles ficasse desfigurada, eles não poderiam mais fazer o seu jejum parcial. Mas a aparência deles, depois de 10 dias comendo só legume e bebendo água, estava melhor do que quem comeu os manjares desejáveis. Quem tampou lá na batata frita, na pizza, na carne assada, no churrasco, na Coca-Cola. E aí eles ficaram 3 anos. 3 anos. E o Senhor encheu eles de sabedoria, de toda a revelação. Outra coisa, vai dar tempo. Nós podemos jejuar, primeiro, por vontade própria. É o que nós vamos passar a fazer a partir de hoje, né? Dessa conferência, né? Nós vamos decidir, né, irmão? Nós vamos decidir praticar o jejum, né? Vontade própria. Não, eu vou começar a consagrar minha vida ao Senhor em jejum. Vamos decidir. Por vontade própria. Por convocação. Convocação de uma liderança, convocação de um líder de departamento, convocação do pastor da igreja, por convocação. Vamos fazer tantos dias de jejum, vamos fazer uma campanha de jejum e oração, por convocação. E terceiro, eu jejuo por vontade própria, eu jejuo por convocação. Às vezes eu nem quero, mas eu fui convocado, é claro, eu sou obediente à minha liderança. Hebreus capítulo 3, versículo 17 diz que eu tenho que obedecer meu líder. E se ele está pregoando um jejum, é claro que eu vou me esforçar para obedecê-lo. Por isso nós precisamos do livro, irmão, que foi perdido lá no templo, no dia de Josias, mas ele foi achado aqui em Miraí, na aliança com Deus essa semana. E nós podemos jejuar por orientação de Deus. Vontade própria é o que a maioria aqui vai começar a fazer a partir dessa semana. Por convocação é quando o pastor convocar. Quando o líder do departamento convocar, viu, Davi? Convocar os músicos para jejuar. Viu, Tiago, Ana Flávia? Convocar os jovens para jejuar. Viu? As irmãs ali do ciclo de oração, convocar as irmãs. Convocação, vamos fazer um jejum hoje. Vamos fazer um jejum amanhã, vamos fazer um jejum semana que vem. E por orientação de Deus. E às vezes o Senhor vai nos orientar a fazer jejum. E normalmente, quando o Senhor vai nos pedir certo jejum, irmão, Ele vai pedir um período maior, um pouquinho. Mas a gente começa de baixo. Por que que existe, irmão? Aqui eu estou encerrando, tá? Deu para resumir bem. Mas por que que existe muitos cristãos que não praticam o jejum? Não vai dar para entrar em muitos detalhes aqui. O tempo não nos permite, irmão. Mas por que que muito cristão, muitos, não praticam jejum? Primeiro, motivos que eu fui procurando. Aonde? Nos livros? Não, orando. Os livros é para tempo que a gente lê lá, instrução, para o devocional, para... esses livros servem como uma conferência de avivamento para mim. O Senhor, Ele me pega, o Senhor, Ele me bate, o Senhor, Ele me renova, o Senhor me estimula, o Senhor me corrige, quando eu vou para esses livros. E o livro que mais me pega, mais me bate, mais me estimula, mais me corrige, é o livro santo, a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, o livro dos livros. Mas por que que muito crente não pratica o jejum? Primeiro, não foram ensinados sobre a importância do jejum, ou nunca foram estimulados pelos seus líderes, ou seus pastores. Nunca foram ensinados sobre a importância do jejum. Conheço crente, irmão, de 30 anos de igreja, que nunca fez um jejum de pelo menos 12 horas.
E por quê? Eu vou orar, irmão, vamos buscar a resposta de Deus. Porque nunca foram ensinados sobre a importância do jejum. Nunca foram estimulados por seus líderes a praticar o jejum. E tem um negócio, irmão, que é outra coisa que é terrível. Essa é vergonhosa. Tem gente, irmão, dentro da igreja do Senhor, tem cristãos dentro da igreja do Senhor, que não jejuam, porque não foram pastoreados por praticantes de jejum. Irmão, tem gente presidindo ministérios, e de certa relevância aí, que não é praticante de jejum. Quem falou isso com você? O Senhor. Misericórdia. Usou profeta? Não, às vezes ele fala com a gente sem usar o profeta. Diga que ele quer usar o profeta, ele usa. Ontem mesmo ele usou um aqui, para falar algo aqui. São pastoreados, foram pastoreados por pastores que não são praticantes de jejum. Não são. O camarada não pratica, ele não vai falar sobre isso. Ele não pratica, ele não vai chamar a igreja para jejuar, mano. Ele não pratica, ele não vai ensinar sobre isso, ele não tem interesse sobre isso, ele não pratica porque ele não tem interesse. E pode, irmão. Até quem tem determinada limitação física. Tem jejum para todo mundo. Tem período de jejum bíblico para todo mundo. Tem espécie de jejum bíblico para todo mundo. Eu não posso ficar sem água, então eu não faço o absoluto, pronto. Vou jejuar sem o absoluto. Alguém não pode ficar sem comer por muito tempo. Precisa comer, faz um período menor. Faz o parcial. Olha, eu tenho necessidade de açúcar. Ontem nós socorremos um menino que passou mal, ontem, não me lembro agora, já fugiu. Por quê? Porque faltou a glicose. Ele caiu, ele passou mal. Aí ele teve que correr tomar um café. Ele já tinha chupado uma bala. Então essa pessoa pode jejuar, mas ela não vai poder ficar sem o açúcar que ela precisa para o seu organismo. Mas ela pode tirar outro tipo de alimentação da dieta dela. Ela pode cortar outras coisas por um período de tempo para se consagrar ao Senhor. Todo crente, bom, pode jejuar. E por que tem gente que não jejua? Porque não foram pastoreados por praticantes de jejum. Tem pastor que não pratica? Tem, irmão. Infelizmente. Tem líder que não pratica? Tem. Por que muita gente não jejua? Porque não foram incentivados, estimulados, encorajados, instruídos corretamente sobre uma disciplina espiritual tão bíblica e necessária. Não foram estimulados, não foram encorajados, não foram incentivados e não foram instruídos corretamente. Não foram instruídos biblicamente, então não faz. E por conta de não fazer, irmão, o avivamento não vem. O poder de Deus não desce. A carne ela não é esmagada, a carne ela não é subjugada. A natureza pecaminosa ela não é amassada. Continua carnal, continua muito carnal. Tem que haver um equilíbrio, irmão. Eu disse aqui no começo, há situações que somente com jejum e oração. Com oração e jejum. Por que muita gente, irmão, dentro da igreja do Senhor não pratica o jejum bíblico? Porque nunca tomaram conhecimento de que os seus líderes jejuam. O liderado precisa de um incentivo, irmão. Ele precisa ser incentivado. Irmão, mas o Jesus não falou que é para jejuar e não parecer que jejua? Para não tocar trombeta? É, exatamente, para não tocar trombeta. Jejum não é para aparecer. Mas qual o problema de você falar que jejua? Qual o problema de o seu liderado saber que você pratica o jejum? Onde está o pecado? O pecado está na arrogância, na prepotência, na soberba, no fazer para aparecer diante dos homens, para parecer que é mais espiritual do que os outros, é mais carnal do que quem nem jejua nem uma hora por dia. O jejum dos hipócritas é mais carnal do que quem não jejua nem uma hora por semana.
Mas qual que é o problema? Da pessoa saber que você jejua. Desde que você deixe transparecer, ou você fale abertamente, e não seja para vanglória. Para vanglória. Eu conheci uma situação que o pessoal saiu para fazer um jejum mais prolongado um pouquinho, e combinaram entre si, olha, né, é secreto e tal, nós vamos quietinho, vamos para lá, a família vai saber, a liderança vai tomar conhecimento, porque, né, pode ser que um jejum mais prolongado, a gente volta de lá, né, mais crente um bocadinho, né, o Senhor derrama uma unção a mais e tal e coisa e tal, então nós vamos deixar essa coisa em silêncio, deixa, né, isso baixo. E foram para o período de jejum. Mas quando chegaram de volta no período de jejum, um monte de gente lá na cidade deles sabia que eles tinham ido jejuar, quantos dias ficou e aonde estava. Aí descobriu que um daqueles que estavam ali concordados em não alarmar, não divulgar, tinha largado a tenda, eu tinha falado. Aí não pode. Não. Mas não tem pecado nenhum, irmão, a gente falar, a gente declarar, não, eu pratico o jejum. Como é que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias lá no deserto, irmão? Hein? Aí você vai me falar, porque está escrito em Mateus capítulo 4, está escrito em Marcos capítulo 1, está escrito em Lucas capítulo 4, sim. E quem contou para Mateus? Quem contou para Marcos? Quem contou para Lucas? E olha que o Lucas nem discípulo de Jesus foi, e nem o Marcos foi. E aí? Porque ele não tinha discípulo quando ele foi para o deserto jejuar. Ele voltou de lá e começou a fazer discípulo. Quem contou? Ele, o jejuador. O próprio Jesus contou. Ele disse. Mateus escreveu. Lucas não andou com Jesus. Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu. Ele é grego. E Lucas era um historiador que procurou se inteirar tudo o que ele podia, minuciosamente, a respeito da vida e do ministério de Jesus, para que ele pudesse escrever para um tal Teófilo, para que a fé desse Teófilo fosse uma fé firmada nas verdades de Cristo. Como que ele descobriu isso? E Jesus não tocou trombeta, irmão. Jesus não fez para aparecer, mas ele ensinou, ele deu o exemplo, ele contou, com certeza foi ele que contou, e às vezes isso é um tabu para você ser quebrado, irmão. E nós precisaríamos aqui, irmão, de pelo menos mais, sei lá, mais umas 2 horas, 3, 4, para falar mais um pouquinho sobre o jejum. Para mim, isso é um assunto maravilhoso, extraordinário, empolgante, vibrante. Eu fico doido, irmão, quando eu falo de oração e quando eu falo de jejum. Alguns que têm uma certa proximidade com a gente sabem. Nós estivemos num determinado lugar um dia, fazendo um período mais prolongado, de 7 dias só na água. O pessoal arrumou para nós lá uma casinhazinha para ficar lá, um biombozinho para ficar num determinado sítio. E a família, né, estava ali nos observando. A gente não ficava em contato com ninguém, mas no final a gente teve contato com a família. E uma das pessoas da família falou: 7 dias, 7 dias. Mas você não comeu nada, nem uma banana, nem... Não, a gente ficou só na água, ficamos ali com a consagração, o Senhor tem dado essa graça, a gente tem feito isso aí. Um dos membros da família falou: não, eu vou começar a jejuar. Eu vou passar a jejuar, ué. Eu não sei quantas horas essa pessoa já conseguiu fazer jejum, ou quantos dias, porque eu não conversei mais sobre esse assunto. Mas o fato de tomar o conhecimento que a gente estava fazendo, que o Senhor sustentou, que o Senhor deu graça,
A pessoa começa a ver na frente dela, diante dos olhos dela, que o Senhor pode fazer, irmão. Que é possível nós jejuarmos, que é possível a igreja do Senhor jejuar, que é possível, irmão, a gente resgatar os valores que foram perdidos, irmão. Os valores que estavam lá na igreja primitiva, no começo da igreja. Nós podemos resgatar e precisamos urgentemente resgatar esses valores. É possível, irmão. É possível começar a praticar o jejum, irmão. É empolgante, é maravilhoso, é divino, aleluia. A prática correta do jejum, irmão, ela traz benefícios extraordinários para a alma, para o espírito e até para o corpo. E detalhe, o seu corpo, ele não é um objeto qualquer, ou ele não é algo sem valor. O seu corpo, diz a Bíblia, não sou eu, é templo do Espírito Santo. Então comece a cuidar melhor do templo do Espírito, irmão. Comece a fazer jejuns, comece a jejuar mais prolongadamente, comece aos poucos, vai estendendo, vai aumentando, e para isso vai orando. Senhor, eu quero fazer um de 12 horas, Senhor, eu quero fazer um de 16 horas, Senhor, eu quero fazer um de 18, e o Senhor vai te dando graça, irmão. Ninguém começa a construir um prédio do último andar para baixo, não, irmão. Quando você vai construir um prédio, primeiro fura buraco no chão abaixo, é de baixo para cima, irmão, é no oculto, é no secreto, é que começa, daqui a pouco o prédio ele vai sendo edificado. Não começa, mas por amor de Deus, começa, você pode jejuar 12, você pode aumentar para 18, para 16. Sabe quando? Deixa eu falar isso aqui. Sabe quando que o jejum ele começa a trazer benefício para o corpo? Porque se você fizer um jejum de 6 horas, irmão, bíblico, ele vai trazer benefício para o seu espírito e para a sua alma. Se você fizer um de 12, vai trazer benefício para o espírito e para a alma. Se você fizer um jejum de 40 dias, ele vai trazer benefício para o seu espírito e para a sua alma. Mas o jejum que começa a trazer benefício para o corpo é a partir das 16 horas de jejum. A partir das 16 horas já começa o corpo a entrar numa fase de limpeza do organismo. 18 horas é melhor ainda. 24 horas, irmão. A célula boa do organismo, ela começa a comer a célula ruim. E sabe quais as piores células ruins que nós temos no nosso corpo? As cancerígenas. E quando você faz jejum mais prolongado, as células cancerígenas são devoradas pelas células boas. O próprio organismo, ele entra num estado de limpeza, ele entra num estado de purificação, e a célula boa começa a comer, começa a devorar, começa a destruir a célula ruim, irmão. Então quanto maior for o jejum, mais prolongado for o jejum, para quem puder fazer, mais saúde você vai ter no seu corpo. Sabia disso? É verdade. E aí a ciência prova isso. Mas eu vou fazer um jejum de 24 horas trabalhando? Sim, irmão. Começa aos poucos, vai prolongando. Mas não, você está de folga que dia? Domingo. Então jejua domingo. O único dia da semana que eu não estou trabalhando domingo. Eu estou com medo de fazer trabalhando e passar mal. Começa, vai no feriado, vai no domingo, vai no dia de folga. Começa com 12 horas, vai para 18, vai para 24 horas. E você vai trabalhar normal, irmão. Você vai viver normal, você vai fazer suas coisas normalmente. Normal. O último jejum que nós fizemos, de 14 dias, misericórdia de Deus, só na água, nós fazíamos 40 minutos de exercício físico toda manhã. Para quê? Para que o organismo entregasse energia, para que o organismo entendesse que não era para dormir, que não era para deitar, que não era para ficar parado. Então o próprio organismo, ele entrega energia para o corpo, irmão, e você fica como se não tivesse nem jejuando. O dia que a minha esposa foi lá me buscar onde eu estava, ela falou: mas você não ficou abatido? Não. Emagreceu, sim, um pouco. Mas não tinha nem olheira, irmão. Não tinha nem olheira. Bíblia, oração o dia inteiro. Consagração, irmão. Dá para a gente ir mais longe um pouquinho. Todos nós podemos ir mais fundo em Deus um pouquinho. Todos nós, irmão, podemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito.
E podemos cuidar, inclusive, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com a prática do jejum bíblico. Precisamos começar. E se nós queremos, sim, receber o Espírito Santo de uma maneira mais plena, se nós queremos, sim, receber um poder sobrenatural, extraordinário da parte de Deus, nós precisamos, urgentemente, começar a praticar o santo jejum bíblico. Comece aos poucos, vai prolongando. Se Deus te chamar para 7 dias, vai embora, faz. Se Ele te confirmar 14, faça. Se Ele te confirmar 21, vai fundo, mas Ele vai te dar graça, Ele sustenta, é sobrenatural. É algo extraordinário, não tem explicação, mas sobrenatural. Mas eu comecei e com 4 horas de jejum a cabeça começou a doer. É porque o organismo está muito contaminado. E está começando já a querer limpar e aí sente uma dorzinha de cabeça. Eu tomei o café, passou na hora, é claro. Ele estava querendo exatamente esse monte de veneno que a gente joga para dentro todo dia. Aí ele reclamou, não me deu o veneno de hoje. Ele viciou, o corpo vicia. Mas passa por cima dessa dorzinha, ignora ela um pouquinho, daqui a pouco, irmão, você já está fazendo 12 horas. Daqui a pouco você está fazendo 18, daqui a pouco você está fazendo 24 horas. Daqui a pouco você faz 21 dias, irmão, não tem tonteira, não tem cabeça rodando, não tem dor no estômago. Não, irmão. Você só sente fome até o 3º para o 4º dia. Do 4º dia em diante você não tem mais fome. É possível. É possível entrar nos lugares mais profundos com Deus. É possível se aproximar mais de Deus através da prática do santo jejum bíblico. É possível chegar mais perto. O Senhor, irmão, Ele está nos chamando para mais perto. Precisamos achar o livro, dar valor à palavra de Deus. Nós não precisamos ser teólogos, conhecedores profundos da palavra, não, mas precisamos dar valor a ela. Primeira coisa, nós precisamos ter vida de oração constante e regular. Terceira coisa, nós precisamos praticar o jejum bíblico, se nós quisermos viver avivamento. Se nós quisermos viver algo a mais com o Senhor, se nós queremos algo sobrenatural com Deus. E nessa noite, cortar aqui e pular para o encerramento, eu quero te incentivar a começar a jejuar. Você que já fez, continua fazendo. Você que não fez, comece a fazer. Você que já conseguiu fazer 12 horas, ore para que você faça 24. Você que já conseguiu fazer 24 horas, irmão, ore para que você faça 48, 72. O Senhor quer te levar num lugar de maior profundidade com Ele. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Quando nós jejuamos mais prolongadamente, irmão, até a água tem sabor. Até o limão fica doce. O camarada falou que fica e fica mesmo. Eu fiz o teste. Nos últimos dias, quando foi feito o último período de 14, eu taquei limão na água. Falei, deixa eu ver se fica doce. O limão fica doce, irmão. Porque o limão, ele tem açúcar nele. Ele tem sacarose. E o corpo fica tão limpo, tão purificado, que você sente o gosto da água. Você sente o gosto do limão, irmão, não azedo como ele aparentemente é. Irmão, você imagina isso no espiritual. Você imagina se dá sensibilidade para o corpo. Irmão, o olfato fica apuradíssimo. Você sente cheiro de tudo. O ouvido, irmão, você escuta tudo. É um negócio doido. Até as vistas melhoram, sabia disso? Porque diminui o teor de açúcar no sangue, as vistas melhoram, ela enxerga melhor. Você vê a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, a primeira coisa que vai afetando é as vistas da pessoa. Você está com um teor maior de açúcar no sangue, a visão ela começa a ficar um pouco esquisita. E quando você passa pelo processo de limpeza, com um jejum mais prolongado, irmão, até as vistas melhoram, você enxerga melhor. Se traz benefício para o corpo físico, irmão, que isso aqui daqui a pouco vai descer, vai virar pó. Por enquanto é templo do Espírito, tem que ser cuidado. Você imagina, irmão, o que o Senhor não pode nos revelar, irmão? Você imagina onde que o Senhor não pode nos levar, irmão, quando tiver sensibilidade espiritual para ouvir a voz dEle. Entra nesse lugar de adoração com Deus. Entra nesse lugar de profundidade com o Senhor.
Eu falei ontem sobre a oração. Primeiro você vai pela obrigação. Fala, não, você toma a decisão, vou começar a orar. E vai orar, você vai sentir o quê? Nada. Eu vou orar 1 hora. Você sentiu o quê? Nada. Garganta seca, joelho doendo. Tive que levantar para esticar as pernas. Mas se você tomou a decisão, não, eu vou ter vídeo de oração, aquilo vai virar uma disciplina. Aí você vai fazer agora por disciplina. Brinquei ontem com o pessoal da academia, né? Você vai fazer por disciplina. Você vai entrar na presença de Deus em oração por necessidade, tomou a decisão, mas não está sentindo nada. Mas daqui a pouco, irmão, vai chegar um tempo que você vai dobrar o seu joelho para falar com Deus em oração. E você não vai querer sair do quarto mais. Você não vai querer sair mais da presença dEle. Você vai entrar num lugar de prazer. Você vai entrar num ambiente, irmão, de alegria no Senhor. Você vai entrar num ambiente, irmão, de regozijo no Senhor. Você vai chegar mais perto dEle. O jejum vai te fazer chegar mais perto de Deus. O jejum vai mudar muita coisa na sua vida. Então, no nome de Jesus, comece a jejuar. Ore ao Senhor e Ele pode te levar, irmão, a períodos maiores e, consequentemente, a lugares mais profundos. Vamos aliar a palavra de Deus, o temor à palavra, o respeito à palavra, o valor à palavra, a prática constante e regular da oração e a prática constante e regular do jejum. E amanhã eu falo o resto, porque tem mais um passo que a gente precisa dar, e esse vai ficar para amanhã, para que você fique curioso e volte aqui para ouvir. Aí amanhã você vai ficar mais tranquilo, irmão, que amanhã eu grito, amanhã a veia do pescoço cresce, os olhos regala. Amanhã eu prego como pregador pentecostal, que sopro misericórdia, ou pelo menos como crente pentecostal. Pregador não, mas eu sou crente pentecostal. Eu não sou um pregador. Mas amanhã a gente dá uns gritos aqui. A mensagem amanhã ela vai chamar um pouco mais a nossa atenção. O Senhor vai falar, de uma outra forma conosco. Mas para hoje essa pequena instrução, esse pequeno resumo, essa pequena introdução a respeito deste assunto tão relevante, tão importante, tão necessário, mas tão negligenciado pelo povo de Deus. Mas a partir de hoje, eu sei que essa prática, ela não será negligenciada na sua vida. Começa, irmão, desejando o fogo de Deus. Começa com um desejo profundo pelo fogo de Deus. E eu tenho certeza, o Senhor vai te levar nesse lugar. Jesus, 40 dias e 40 noites, não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, Ele teve fome. Ele é o mestre, Ele é o exemplo, e Ele nos deu o exemplo a ser seguido. E Ele espera que eu e você venhamos seguir o seu exemplo. Ele espera que esta igreja, Ele espera que você que está aqui conosco hoje, você entre por esse caminho de uma adoração mais profunda, de uma comunhão mais profunda com esse Deus que te ama, com esse Deus que te salvou, com esse Deus que deu a vida do seu unigênito para salvar a sua alma e livrar a sua alma da ira no fogo que arde eternamente, o fogo do inferno. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Quem vai começar a jejuar a partir dessa conferência de avivamento, levanta a mão para eu saber. Ó, rapaz, 3? Uai, que bom, já tem pelo menos 3, ué. Hein? Ô, glória aí, pelo menos 3, né? Hein? Jesus, Ele não despreza o pavio que fumega, não. Ó, deixa eu mexer com você mais um bocadinho. Quem se compromete a partir dessa conferência de avivamento a se esforçar mais na presença do Senhor? Se esforça na oração, irmão. Se esforça no jejum. Busca o Senhor. Ele vai te levar em lugares profundos. Ele vai usar a sua vida para fazer coisas que você nem acredita que um dia pudesse acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmão, a sua vida, a sua casa, a sua família, os irmãos que vieram nos visitar, os irmãos que atenderam nossos convites, né? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. E amanhã, irmão, permitindo o Senhor, às 19 horas nós estaremos aqui novamente para a gente encerrar essa conferência. E eu sei, amanhã, segunda-feira, né, talvez a grande maioria aqui vai trabalhar, vai chegar um pouco cansado em casa, alguns vão chegar um pouquinho mais tarde, mas não deixa de vir, irmão. Ainda que você chegue um pouquinho atrasado aqui no culto,
Não deixa de vir, você vai pegar pelo menos o momento da palavra. Depois da mensagem nós vamos ter oração, nós vamos ter louvor. Eu tenho certeza que amanhã o Senhor vai mover novamente, como moveu ontem, como moveu anteontem, no nome de Jesus. Hoje a mensagem ela é instrutiva, meramente instrutiva, e que eu e você possamos entrar por esse caminho e que o Senhor nos dê a vitória. Uma palavra final aqui para nós nessa noite. Essa conferência de avivamento, avorando aqui hoje. Eu estou aqui com o presbítero Jorge Dorn, chegou aqui mais cedo, o presbítero Vicente foi chegando, os irmãos foram chegando as irmãs. Nós estávamos orando aqui. Essa conferência de avivamento, irmão, ela é um grito de socorro a Deus. É um grito de socorro. Essa conferência de avivamento é um grito de socorro. Se nós clamar, Ele vem. Se nós gritar, Ele vem. Se nós chorar, Ele vem. Se nós buscar, Ele vem. O Senhor abençoa, em nome de Jesus. Deixa eu ver se dá essa voz aí. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. É só a introdução, só uma pequena introdução, uma parte. Mas quem pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar?